Uma futura mãe, né, que quer engravidar, quer ter o primeiro filho, quer ter a sensação da barriga crescendo. E aí vai uma profissional de saúde que faz 6 anos de faculdade para dar uma notícia dessa, a gente acaba, mesmo que a gente tenha fé, às vezes essa fé ela desmorona um pouquinho, estremece um pouquinho. A gente tem que amar nossos filhos, mas amar nossos filhos independentemente de ser perfeito ou de não ser perfeito, porque são nossos filhos, são seres humanos como nós somos. Oi pessoal, bem-vindos a mais um Histórias que Ensinam. A história de hoje quem conta é o Wilson Ferreira. Ele foi meu cinegrafista na Band, antes trabalhou na Rede TV, trabalhou na Manchete, agora trabalha há 15 anos na Rede Globo. Wilson hoje vai trazer uma história pessoal, muito emocionante e que fala sobre fé, sobre persistência, sobre acreditar. Pode começar, Wilson. Bom, a história que eu tenho para contar é sobre filhos, né, Daniela? Todo casal, pelo menos a maioria, quando pensa em casar, pensa em ter filhos também. Mas sempre tem aquele planejamento. Vamos ter filho daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e foi o que a gente planejou. 1 ano depois do casamento, a gente começou o planejamento de ter o primeiro filho. Só que ela não engravidava. E aí a gente resolveu procurar um médico para ver o que estava acontecendo. E aí fizemos exames que o médico pediu, eu fiz exame, não deu nada em mim. E ela fez o exame e constatou que o problema era dela. Mas esse problema ela já tinha na adolescência, só que ela achava que esse problema já não iria atrapalhar. Problema nas trompas. Problema nas trompas, que se chama trompas policísticas. Trompas policísticas, né, que são pequenos cistos que atrapalham o caminho do óvulo até o útero. Ela procurou uma médica, que falei, procura uma médica para ver se deve ter tratamento. A gente pesquisou, realmente tem tratamento. A primeira médica que ela procurou, o que falou para ela? Você pode até fazer o tratamento, mas sabe quando é que você vai ter filho? Nunca. Gente, eu fico imaginando assim, o que leva um profissional de saúde a falar dessa forma assim, né? Tão seca, não ter esperança, jogar a toalha no primeiro momento, porque foi um primeiro momento ali. Foi o primeiro momento. E um primeiro momento em que ela esperava ter uma boa notícia. E não foi. Foi uma notícia ruim, péssima. Porque uma mulher, uma futura mãe, né? Que quer engravidar, quer ter o primeiro filho, quer ter a sensação da barriga crescendo. E aí vai uma profissional de saúde que faz 6 anos de faculdade. 10 anos no total, 10 anos porque no tem total, a questão da residência enfim, e tal. Para dar uma notícia dessa. E aí o que vocês fizeram diante dessa notícia? Bom, ela ficou desesperada. Claro, né, que toda mulher fica desesperada, né, quando tem uma notícia dessa. E aí eu falei para ela, olha, procura outra médica. Vamos ouvir uma segunda opinião. E se a segunda opinião não for suficiente, vamos ouvir uma terceira opinião. E aí ela foi na segunda médica e a médica falou para ela, olha, existe sim a possibilidade de você engravidar. É pequena, mas existe. Então você tem que fazer o tratamento. E esse tratamento era tomar pílula? O início do tratamento era tomar pílula anticoncepcional. Por quê? A pílula anticoncepcional, ela segura o ciclo menstrual. Tinha que primeiro parar o ciclo menstrual, para depois que parar o ciclo menstrual começar o tratamento com outras drogas. Certo. Só que já com o tratamento da pílula, o corpo dela começou a se transformar. E aí algum tempo depois, sei lá, 1 ano, ainda um pouco, não me lembro bem, ela achou que estava grávida. Mas aí eu tive uma sensação de que não estava. Ela falou a primeira, a segunda, a terceira, enfim, 4ª ou 5ª vez, ela dizendo que estava grávida, eu dizendo que não. Nossa, ela devia ficar chateada com você, ficava, né? Tipo assim, como assim? Ficava. Mas eu falava para ela, olha só, eu estou sentindo que não está grávida. Então pelo menos ouve um pouquinho o que um homem fala. O sexto sentido de um homem. O sexto sentido do homem aparece nessas horas. Então ali estava aparecendo o sexto sentido do homem com relação a uma gravidez.
E aí na quinta vez... Na quinta vez que ela falou assim, bom, eu não tô grávida. Eu falei, tá. Mas você é do contra. Foi mais ou menos isso, né? Ela fez o teste positivo. No dia seguinte, fez o teste novamente positivo. Fala umas dicas aí para as mulheres que de repente estão ouvindo, as famílias que estão ouvindo e falam assim, pô, que dicas foram essas? Algumas dicas são o seguinte, com relação na hora da relação sexual, algumas posições que facilitam com que o espermatozoide consiga achar o caminho com mais facilidade. De 4. Segundo a médica, que é especialista, a gente não vai contestar nunca. Claro, né? claro. Nunca não, mas a gente. E também no caso dela, né? Acho que depende de cada caso. Exatamente. Seja, depende de cada caso. E ela que fala, e a médica falou assim, também depende de cada caso. Então são alguns exemplos que a gente pede para que os casais façam para ajudar, sabe? Essa posição. Outra coisa que ela falava também é para relaxar bastante antes de começar a ter o relacionamento. Você, é o ato sexual, você os dois, e ela. Os dois. Relaxar, sabe? Vamos dizer assim, esvaziar a mente do trabalho, de algum problema que houve antes, sabe? Relaxar, não fazer nada tenso, sabe? E fazer no momento em que achar que tem que fazer, que acha que é o momento certo. Olha que interessante, muitos casais falam assim, não, a gente vê isso até em audiovisual, né, em novela, em série, eu gosto muito de pegar esses exemplos, mas existem casais que ficam, eu tô ovulando agora, não, eu vou ovular amanhã, e aí já fica uma pressão. Então é legal a mulher e o homem relaxar. E assim, ela falou até que deu um exemplo exatamente mais ou menos do que você falou. O momento é agora, não sei o quê. Você fazer sem amor, porque está no momento da ovulação, está no momento mais fértil da mulher, essa médica dizia que não, para ela não é bom. Também não levantar logo na hora, né? Exatamente, você lembrou bem. Acabou de ter um momento ali, fica um pouco mais. Quer dizer, esse envolvimento, esse relaxamento, essa harmonia, esse clima de amor, de carinho, foi a grande dica da médica. Vocês quiseram ter outro filho. Outro filho, um segundo filho. Não importa se seria menino ou menino. A gente queria um segundo filho. E a gente tentou o segundo filho. E a gente achou que seria mais tranquilo. Já tinha tido o primeiro, então... E a médica até falou assim, quando vocês tiverem o primeiro filho, o segundo, se vocês quiserem, vai ser um pouco mais fácil. Realmente foi. A gravidez foi mais fácil. Fomos na mesma médica que cuidou do Samuel. Ela ficou surpresa até, né? Aí começaram os exames que teriam que ser feitos, né? Durante o início da gravidez, durante a gravidez. E o que foi constatado? Poderia nascer com síndrome de Down. E aí quando ela foi até sozinha, aí quando ela teve essa notícia, e aí me falou dessa notícia, eu fiquei... A gente quando vê um filho que nasceu com dificuldade, a gente quer ter outro filho que não tem a mesma dificuldade durante a gravidez que teve primeiro, só que a dificuldade foi maior. A gente acaba, mesmo que a gente tenha fé, às vezes essa fé ela desmorona um pouquinho, estremece um pouquinho. Essa questão de achar que o bebê de vocês ia nascer com síndrome de Down foi um exame que fez? O exame, o exame da nuca? a translucência nucal. Tá, sei. Através desse exame pode-se constatar que vai nascer com algum problema. E constatou que poderia nascer com síndrome de Down. Existe um cálculo que eles fazem. Acho que é um cálculo... Se eu não me engano, é o tamanho da nuca. Exatamente. Né? Uma coisa que eu sempre falava para ela, André, não vai nascer assim. Mas os médicos dizem, os exames dizem, assim, nem todos os exames. Mas se nascer assim, a gente vai cuidar com todo carinho, com todo amor. Eu sempre falava, olha só, eu só vou ter certeza que ele não tem síndrome de Down quando eu puxar do útero.
Aí eu filmando, ela não sabia, aliás, ela sabia, a equipe dela não sabia. Que poderia... O pediatra era o mesmo que estava quando o Samuel nasceu. Mas o pediatra também não sabia, ninguém da equipe médica. Inclusive até na hora assim, o anestesista falou assim, pai, tá passando bem? Que foi o momento em que ela tirou o Davi do útero e falou, pai, ele é normal. Aí o anestesista perguntou, pai, você tá bem? Aí a médica falou assim, não, ele tá bem, ele tá emocionado, depois eu conto a história pra vocês. Aí foi aquela emoção, né? E ela ali, que negócio aqui que ela não via nada, né? Ela chorando sem saber o que estava acontecendo, né? Ela já estava chorando. E aí a médica atrás mostra para ela, aí a emoção da gente foi a maior emoção do mundo. O que essa história te ensinou de mais importante, Wilson? A gente tem que amar nossos filhos. Mas amar nossos filhos com a maior vontade possível que for. Independentemente de ser perfeito ou de não ser perfeito. Porque são nossos filhos. São seres humanos como nós somos. Muitíssimo obrigada, Wilson. Quero que você volte mais, conte mais histórias pra gente, conte histórias também profissionais, tá bom? Conto sempre. Obrigada pela presença. Obrigado você por ter me convidado, tá? E um grande beijo a quem vai assistir. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Histórias que Ensinam. Por favor, curtam, comentem, mandem suas histórias. Se quiserem fazer perguntas pro Wilson, eu repasso para eles, tá bom? Até a próxima. Beijo!